do céu. O mês de abril é conhecido como o mês da mentira. E na televisão brasileira, muita coisa que acontece é mentira sim, é fake. E eu, Bruna Sica, vou revelar todas as mentiras que muita gente, pra você ter uma ideia, até hoje pensa que é verdade. Então assista esse vídeo que você vai ver as 5 mentiras da televisão brasileira que todo mundo acreditou. Roda a vinheta. Enquanto roda a vinheta, já se inscreva aqui no canal e deixa o seu like. Roda a vinheta, vai! Pessoal, você que acompanha aqui o canal já deve ter visto o vídeo que eu fiz, né? Falando sobre os micos da televisão brasileira, também os famosos que exageraram no uso do Photoshop. Se você não assistiu, seleciona aqui e assista depois desse vídeo, tá? E agora eu vou revelar as mentirinhas da televisão brasileira, que todo mundo caiu, eu caí, você aí com certeza deve ter caído também, ou melhor, fomos enganados pela televisão. E o primeiro assunto, a primeira mentirinha aconteceu com a morte do Amin Kader. Tudo aconteceu no programa Hoje em Dia da Record TV. O David Brasil, até então amigo do Amin, fez um Twitter e colocou: adeus Amin Kader, o Amin morreu. E lá a produção da Record, do Hoje em Dia, foi lá e anunciou, quis dar um furo de reportagem anunciando a morte do Amin Kader. Afinal, ele fazia parte lá do quadro de repórteres, todos lá do Balanço Geral, o programa que tem até hoje na Record TV. E todo mundo ficou triste lá no sofá do Hoje em Dia, todo mundo chorou. A nossa fada, que é a Cris Flores, foi lá e chorou muito, muito, muito pela situação, pela morte do Amin. Todo mundo que estava lá no sofá ficou bem triste pelo anúncio da morte. E todo mundo começou a cobrir, tentou ligar para amigos, tudo. Amigos também dos artistas, tudo começou a postar nas redes sociais adeus pro Amin Kader. Olha, a gente interrompeu essa reportagem, a gente volta a esse assunto depois, porque infelizmente nós temos uma notícia muito triste para dar. Nosso colega aqui da Rede Record, o Amin Kader, faleceu esta madrugada. Essa notícia começou a circular agora há pouco na internet, nossas equipes foram apurar, a informação foi confirmada por familiares e ainda não temos informações e detalhes sobre a causa da morte. Até aí, todo mundo pensou que realmente o Amin foi pro céu, ou pro céu, né? E foi lá, deu a notícia, tudo. Mas, num programa que tem o Balanço Geral, meio-dia, tudo, eis quem aparece ao vivo numa reportagem. Ele mesmo, o Amin Kader, estava lá ao vivo dando entrevista falando que não tinha entendido nada, porque todo mundo estava falando da morte dele, dando as condolências por ele ter falecido até então, né? Ao meu lado está Amin Kader, Vivinho da Silva. Amin, foi um susto muito grande essa manhã. Você saiu para correr como você costuma fazer na sua rotina todos os dias e recebeu esse susto? Não é um susto, eu tô vendo isso com surpresa, porque eu faço a minha rotina diária. Acordo, tomo meu café da manhã, boto o meu fone, não levo o celular, porque o suor já me estragou 2 celulares e eu quero fazer meu exercício, corro 16 km todo dia aqui na Barra da Tijuca, como estou correndo agora. E a surpresa que muita gente passou, muitos caminhoneiros, o povo todo gritava: você morreu, morreu. Falei: morri como? A Suzana Verne parou o carro, me deu tapa. Pô, cara, você tá vivo? Eu falei: claro que eu tô vivo, o que tá acontecendo? Aí ficou essa confusão toda e é isso que tá acontecendo. Eu não tô aqui, não sei como, tô vivo. Você já tem noção de como que esse boato começou? Não tenho noção de hipótese alguma. Eu estava no meu lazer, aquilo que eu te falei: acordo de manhã, tomo meu café, leio os jornais, boto minha sunga e venho eu pela praia, feliz da vida, com o meu iPod aqui, ó, meu som, e vou no meu ritmo. Mas tanta gente me parando, tanta gente gritando, que umas pessoas pararam e falaram assim: para, eu parei, um taxista parou me filmando, fala aqui que você está vivo com a minha mulher, fala aqui. Eu falei: mas eu estou vivo. Então agora vocês pararam aqui e eu estou surpreso com essa situação. E foi aquele mico, um programa da mesma emissora, no Hoje em Dia, todo mundo lá chorando, tudo pela morte do Amin, e depois lá no Balanço Geral, ele dando uma entrevista ao vivo.
E isso deu muito o que falar na época. O Amin Kader e o David Brasil até hoje não se falam. O David ficou bem aborrecido. Ele falou que ele tinha mandado uma mensagem pro Amin, o Amin não respondeu. Ele achou muito estranho, porque ele sempre respondia de imediato as mensagens que ele enviava, né? E ele também, como ele ficou tão preocupado, ele ligou lá na portaria do prédio do Amin e até o porteiro falou, sim, realmente ele faleceu, tudo. Então, e o Amin fala que foi uma pegadinha, né? Mas isso acabou abalando muito a amizade deles e chocou muita gente que assistiu. A credibilidade do Amin foi lá pra baixo, morreu, né? Literalmente, a credibilidade dele morreu. Eu, olha que não sou louco, eu sou brincalhão, mas eu sou super responsável e antes de eu, e assim, eu que confirmei só que a morte lá do Amin, e eu só confirmei quando eu tive certeza, eu fui na portaria do prédio dele, veio o porteiro seríssimo com uma plancheta, falou, o David, nós recebemos um comunicado da administração que o Amin faleceu, mas o corpo dele já foi para Petrópolis, onde mora o irmão. E agora uma outra situação que também aconteceu no programa Hoje em Dia, e tem que benzer esse programa, viu? Mas foi também com a nossa querida Cris Flores. Ela, numa entrevista que ela deu lá pro Danilo Gentili no SBT, o De Noite, ela revelou toda a situação com a grávida de Taubaté. Essa segunda situação que deixou todo mundo... Meu, o que estava acontecendo, né? Ela enganou todo mundo. O tamanho da barriga impressiona. Os planos eram para mais um filho, mas o destino trouxe surpresas. A primeira notícia de gêmeas não surpreendeu a família, mas nos exames seguintes... Primeiro eu soube que eram 2, em outubro eu descobri que eram 3, porque eu cresci muito depressa, cresci mais ainda. Aí não é 2, não é 3, não é possível. Aí fui, fiz a ultrassom, não, realmente são 4. Enganou empresas, artistas, todo mundo quis ajudá-la. O porquê que ela quis ajudar? Pra quem não se lembra, a grávida de Taubaté ganhou esse nome, tudo porque ela grávida, ela tinha assumido que estava grávida de quadrigêmeos. E todo mundo que via chocava, como assim? Olha o tamanho dessa barriga, parece que tem um balão, tudo. E literalmente era um balão. Sabe aquelas bolas do Kiko, grande lá do Chaves, tudo? Literalmente foi isso. E ela fez a participação lá no Hoje em Dia, ganhou vários presentes para o bebê, enxoval, mantimentos. Até o marido conseguiu um trabalho, parece, né? Na época ele ganhou muita coisa que todo mundo se sensibilizou com a situação dela. Quadrigêmeos, uma situação difícil, tudo. Mas a Cris Flores, nessa entrevista que eu citei lá, o Danilo Gentili, falou que desde o momento que ela chegou na emissora, que ela chegou lá na Record TV, ela ficou desconfiada dessa grávida. Mas no ar, no programa, todo mundo se sensibilizou. O Edu Guedes, para vocês terem uma ideia, que hoje ele tá lá na Rede TV, que ele participava do Hoje em Dia, ele até chorou com a situação da grávida de Taubaté. Olha aí. Viu só? Todo mundo que estava lá no palco ficou sensibilizado. Na entrevista que a Cris deu, ela falou que ela achou muito estranho porque ela foi até o camarim, ela quis ver a barriga, e ela contou que a grávida de Taubaté não deixava ela tocar na barriga, então ela já achou muito estranho disso. Mas até então, todo o Brasil, todo mundo tinha acreditado da grávida de Taubaté. Taubaté ficou até conhecida, ó, beijo para os meus amigos de Taubaté, amo essa cidade também. Ficou conhecida pela grávida de Taubaté. Então todo mundo hoje joga aquele bordão, né? Ah, aquela situação lá de Taubaté. Ah, mais uma mentira de Taubaté. Grávida de Taubaté. Deu o que falar na época. A terceira situação aconteceu com o nosso saudoso Gugu Liberato. Eu não queria contar isso por conta do Gugu, mas aconteceu também uns perrengues na carreira do Gugu. Em 2003... ele vinculou no Domingo Legal, na época, lá no SBT, o quê? Uma entrevista falsa com o primeiro comando da capital, o PCC. Isso deu muito o que falar. Deu muito. Na guerra intensa pela audiência entre o Gugu e Faustão, ele foi lá e colocou essa matéria no ar e deu o que falar. Trouxa aí, que tá falando muito, tipo, se Datena e tal, e não vai ficar assim não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho, e é o seguinte...
Vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, certo? E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar. É da Atena, esse Godoy, esse vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí. Todo mundo tá na lista. Esse é o PCC. Na matéria, nessa falsa reportagem, alguns autores que inventaram isso, né? Mas alguns atores dentro de uma van ameaçavam o Datena, o Milton Neves, que na época apresentava o Cidade Alerta, o Godoy, o Marcelo Rezende e até o padre Marcelo Rossi caiu nessa sacanagem, essa pegadinha do Gugu que deu o que falar na época. O Gugu, para você ter uma ideia, ele foi até no sofá da Hebe pedir desculpas pela situação. Ele falou que ele não sabia dessa falsa reportagem. Ele falou que ele não conseguiu assistir antes. Ele falou que todas as matérias que eram exibidas no Domingo Legal, ele assistia antes. E essa ele não conseguiu, nesse final de semana ele não conseguiu, porque a mãe dele estava doentinha, tudo, ele estava mais acompanhando essa questão da saúde da mãe. Então ele falou que ele não acompanhou essa questão da falsa reportagem. Ele falou isso no colo da Hebe, lá no programa da Hebe, também no SBT. Olha aí. Gugu, deixa eu te interromper, que tá todo mundo dizendo que a matéria foi forjada. Pois é, exatamente. Que eles não são bandidos, que inclusive que foram segurança seu e aqui do SBT. Não, isso eu gostaria que você... Olha, o maior interessado em esclarecer essa história sou eu. Claro. Porque estou sendo o maior prejudicado, primeira coisa. Segundo, estes homens encapuzados, quando a polícia os pegar, eles terão que fazer uma cariação, porque o meu chefe de reportagem, a quem eu confiei, e assim como eu confio em minha equipe, foi a polícia depor e disse que ambos são daquela facção criminosa. Ele pode ter sido enganado? Pode ter sido enganado. Pode ter sido enganado. E se ele foi enganado, eu fui enganado por tabela. Agora, quando alguém entrevista um bandido, seja aqui no SBT, seja na Record, seja na Bandeirantes, seja na Rede TV, sempre há um contato. O jornalista tem um contato para chegar ao bandido. Eu acho que a polícia, que está nas mãos da justiça agora. A polícia tem que realmente ir atrás, porque nós queremos saber a verdade. O jornalista, o meu chefe de reportagem, ele jura pelos filhos e pela esposa dele de que são criminosos daquela facção. Querendo ou não, essa situação abalou a carreira do Gugu. De lá pra cá, desde 2003, a audiência dele começou a cair muito, porque acabou perdendo um pouco a credibilidade, né? Porque era aquela guerra intensa com o Faustão, mas depois que foi confirmada que foi uma falsa reportagem, muitos ficaram magoados com o Gugu liberado. Deus a tenha, mas ele causou nisso e colocou uma fake news aí, uma fake reportagem na televisão. Só para você ter uma ideia também, na época o Domingo Legal deixou de ser exibido por um domingo porque a justiça não deixou. No ar o SBT colocou um troféu imprensa e o programa do Ratinho para cobrir o espaço lá na grade de programação do domingo. Então essa foi a terceira fake news que aconteceu na televisão brasileira. E essa agora que eu vou contar para vocês, se segura. Você acredita em ET? Alguns acreditam, e eu confesso que em algumas situações eu até acredito, que tem alguma coisa no mundo, não só a gente aqui. Polêmica. Mas uma situação foi com o ET Bilu. Você não conhece o ET Bilu? Olha aí. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Não precisa. Só pra não. A Luciana Gimenez no Super Pop, o Domingo Espetacular da Record, várias emissoras foram lá e cobriram esse caso do ET Bilu. Eles foram até uma cidade lá no Mato Grosso do Sul investigar toda essa situação, porque eles queriam conhecer, queriam conversar com o ET Bilu. E lá eles foram atrás, fizeram várias reportagens em cima de tudo isso, todo mundo ficou curioso, eles deram muito espaço para esse ET Bilu. Abalou a cidade lá na época. Lembra até do ET de Varginha, que também, misturando os ETs aí,
também consagrou na televisão brasileira como fake. E até alguns estudos falam, algumas pessoas que estudam essas questões extraterrestres, e dão trava-língua aqui, ó, de ETs, então nesse mundo aí, eles ficaram até pé da vida com esse pessoal aí, desse grupo aí que falou desse ET Bilu, porque acabou manchando a imagem das pessoas que realmente estudam quanto a isso. Mas a Luciana Gimenez foi lá, colocou no programa dela várias matérias sobre o ET Bilu, todo mundo, e uma mensagem que o ET Bilu falou. E para você ter uma ideia, ele falava o quê? Todo mundo imagina qual será o idioma de um ET. Ele falava português e tinha uma voz de criança. Era incrível essa busca aí para conversar com o ET Bilu, para descobrir quem é. Foi hilário. Eu me diverti muito. E ele deixou a seguinte mensagem quando ele foi, até então, quando uma equipe de reportagem foi até ele, e ele deixou a seguinte mensagem. Olha. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância permitida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão. Que isso, né, pessoal? Olha só o tipo de mensagem que ele vai deixar. Eles pedem que todos os seres estudem, que tenham conhecimentos. Ai, meu Deus. Mas mais uma fake aí da televisão brasileira. E pra encerrar, lógico que tinha que ter ela, a poderosa Anitta. Como assim, Bruno? A Anitta tá envolvida com isso. A Anitta não teve culpa, mas ela estava envolvida porque no programa da Sônia Abrão, A Tarde Sua, lá na Rede TV, a Sônia recebia a Márcia Sensitiva. Todo mundo conhece a Márcia, né? Olha aí. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida. Caracas, meu. Nossa Senhora. Relaxa. A Márcia estava lá participando do programa, eles foram analisar uma foto. Que a Anitta estava reunida com um grupo de fãs, tudo. Mas ao lado da Anitta tinha uma imagem que estava um pouco apagada, tudo. E eles começaram a falar, nossa, essa imagem tá muito estranha, tal. Tá estranha essa imagem. Segundo lá, a Sônia Abrão e a Márcia Sensitiva, eles alegaram que era o quê? Uma bruxa, era um fantasma. E deu o que falar na época, porque eles começaram, ficou 2 ou 3 dias mais ou menos, só falando dessa foto de um tal fantasma que estaria ao lado da Anitta. E isso deu muito o que falar e todo mundo acreditou na época, mas depois a própria, entre aspas, fantasma, que era uma fã, foi lá e alegou, meu, sou eu, a imagem ficou um pouco desfocada, tudo, mas sou eu. E lá no programa, a Márcia alegava, não, é uma bruxa, é um fantasma, é isso mesmo, tal. E deu o que falar. E essa fã, tudo que foi falado que era um fantasma, processou o programa da Sônia Abrão por conta disso tudo, por ter falado dessa fake aí, falando que era um fantasma, porque ela falou, ai, a imagem dela parecia um fantasma. Aí não pode, né? Aí não rola. Então, isso daí deu muito o que falar. A Anitta com fantasma, tudo, ainda mais no auge da carreira. A Márcia Fernandes, claro, sensitiva, ela viu uma coisa estranha na foto da Anitta, sim, da funkeira Anitta. E o Lordelo também viu e vai mostrar pra gente agora. Eu não consegui ver nada, juro. O que tem de estranho essa foto? Olha, na realidade são 2 enigmas. Um é fácil, eu vi com facilidade. O segundo só a Márcia. Ah, são 2? Olha, nós temos aqui a Anitta, né? Sim. Só que olha aqui, Sônia. Uma jovem aqui, senhora. A única coisa que dá para perceber... não faz parte da turma? Não faz parte da turma, é uma pessoa que as pessoas não a conhecem. Estranho, porque me parece que está no grupo. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que aqui é uma pessoa com mais idade, até com cara de bruxa. Já tem gente na produção, a Ângela acha que é uma menininha. Me parece mais uma adolescente. Eu enxergo uma pessoa com cara assim, mais de bruxa. Algumas pessoas veem uma menininha. Tá. Eu não sei o que a Márcia enxerga. E qual é o outro problema?
Não, o problema é saber se é uma menininha ou se é uma pessoa Mas quer com mais dizer, idade. o que essa foto tem que chamou a atenção é esse rosto aí no meio desse grupo de fãs da Anitta. É isso, pessoal. Essas foram as mentirinhas do mês de abril da televisão brasileira. Não ocorreram só no mês de abril, né? Mas só pra gente deixar registrado aqui no mês essas mentiras que acontecem na televisão brasileira. Muitas outras aí, ó, acontecem. Se você acha que tem alguma mentira que eu não falei aqui e acontece, você desconfia que seja mentira, deixa aqui nos comentários. Por falar em deixar também, ó, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva aqui no canal, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Ah, pro diabo que os carregue. Eu já tô por aqui de vítima. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Ai, mas estava tudo tão bem, eu bati o carro. Bateu o carro porque tem carro, caramba. Manda arrumar.